Bom, e no meio dessa confusão toda, as pessoas começam a relembrar, né? Como os Estados Unidos enxergavam as guerras tarifárias, o aumento de tarifas no passado, né? Inclusive em governos que são muito caros aos republicanos. Quem é o grande herói dos republicanos nos Estados Unidos? Ronald Reagan, correto? A China, o governo chinês foi lá e recuperou um vídeo de 1987 de um discurso de Ronald Reagan, quando era presidente, em que ele falava sobre a ideia de aumentar tarifas para proteger a economia local. Tem legenda, tá? Para quem está acompanhando pela live, para quem não está acompanhando pela live, que é a grande maioria, eu vou fazer uma tradução simultânea aqui. Solta aí, Tiaguinho. Olha, em primeiro lugar, quando a gente impõe tarifas a produtos importados, parece que estamos fazendo algo patriótico para proteger os produtos americanos e empregos americanos. E às vezes, por um curto período de tempo, isso funciona, mas apenas por um curto período. O que acontece é que, primeiro, as empresas começam a confiar demais nas proteções do governo e param de competir. E param de inovar e criar mudanças tecnológicas para ser bem-sucedidas nos mercados mundiais. Enquanto tudo isso ocorre, algo pior ainda acontece. As altas tarifas inevitavelmente levam a retaliações de países estrangeiros e isso inicia uma guerra comercial. O resultado são mais e mais tarifas, barreiras maiores e maiores e, em algum momento, como os preços são feitos artificialmente, as pessoas param de comprar. Então, o pior acontece. Os mercados encolhem e entram em colapso. Milhões de pessoas perdem os seus empregos. A memória de todos do que aconteceu na década de 30 sobre as medidas protecionistas destruíram a prosperidade. Nunca foi fácil. Aqueles no Congresso que voltam a 1930, que querem fazer o mesmo por vantagens políticas, colocando em risco a prosperidade americana em benefício de alguns pequenos grupos de interesse. Do que ele está falando? Ele está falando de 1930, quando os Estados Unidos, no meio da crise do crash da Bolsa de 1929, apelaram para o aumento de tarifas, exatamente como estão fazendo agora, para tentar equilibrar a economia interna. E aquilo não funcionou. Aquilo foi um tiro que saiu pela culatra. Tem um outro vídeo que está circulando por aí, que é do filme, também da década de 80, Curtindo a Vida Doidado, em que há uma cena que se passa numa sala de aula e um professor está dando uma aula chatíssima, vocês se lembram? Que mostra o professor ali contando de um período da história e os alunos ali, um babando, o outro quase dormindo, a outra com um olhar de desespero de quando é que essa aula vai acabar, mas a aula que ele está dando é exatamente sobre as tarifas de 1930. Né? Então, em 1930, o país em crise impôs alguém? Aí ninguém fala nada. Tarifas, papapá. Isso funcionou? Alguém? Ninguém fala nada. E ele, não funcionou. No final das contas. Então, a experiência americana mostra que a atitude de Donald Trump está fadada ao fracasso. Talvez ele mesmo esteja assustado com os resultados que vem colhendo tão rápido, né? Perdas tão rápidas na economia mundial, o planeta à beira de um colapso, mas os piores efeitos vêm no médio e longo prazos. É esperar para ver se Donald Trump vai manter essa aposta agora que tem um competidor à altura. Em 1930 não havia quem fizesse competição aos Estados Unidos. A Europa estava saindo da Primeira Guerra e prestes a entrar na Segunda. Agora a China. Né? Vamos ver o quanto Donald Trump vai conseguir manter a guarda levantada diante da tragédia que se desenha à frente de nós.